Amanda Figueiredo pelo Instagram. Muito bem. Vamos começar agora a nossa leitura da biografia de Martinho Lutero. Fique atento que nós estaremos falando um pouco e comentando para a sua edificação e a nossa nessa tarde. Vamos lá? Martinho Lutero, não me envergonho do Evangelho. A época em que Lutero viveu foi de grandes mudanças e inquietações. Foi o tempo do descobrimento das Américas. Imperadores, reis, generais e papas lutavam entre si para tentar moldar a Europa moderna. A Igreja Católica era espiritual, cultural e politicamente soberana. E as tentativas de reforma de uma igreja corrompida, como as de Wycliffe e Hus, já falamos sobre esses dois personagens, né? Nesses dias é só você rever em nosso canal Balaio Literário. Falando sobre Wycliffe, falando sobre John Hus. Essas tentativas de reforma que esses dois homens foram esmagadas. Surgiram gênios como Erasmo de Roterdã, Michelangelo, Leonardo da Vinci, Rafael, Cristóvão Colombo, Copérnico, todos desta época. Mas a Baixa Idade Média foi marcada por uma inquietação profunda com a morte, a culpa e a perda de sentido. A teologia de Martinho Lutero foi uma resposta às ansiedades desta época. Martinho Lutero nasceu em 10 de novembro de 1483, na Alemanha, na vila de Eisleben, na Saxônia. Seu pai, Hans, era minerador de prata e sua mãe se chamava Margarete. Ele teve outros irmãos e irmãs. Em 1484, ele se mudou para Mansfeld, na Turíngia. Seu pai era ambicioso e desejava que seu filho se dedicasse ao direito. Com 14 anos foi enviado para estudar latim, primeiro em Mansfeld, depois em Magdeburg, com os irmãos da vida comum. Lembra que a gente já falou sobre eles? E ali se iniciou na piedade pessoal. Foi nessa época, ou nessa escola, que Lutero viu pela primeira vez uma Bíblia. Ele ficou pouco tempo na ordem, pois uma enfermidade o obrigou a voltar para casa. Quando Lutero tinha 18 anos, em 1501, seu pai, desejando torná-lo um jurista, o enviou para a Universidade de Erfurt. Ele adquiriu um grande conhecimento de gramática, lógica, metafísica e até de música. Mas logo se interessou pela teologia escolástica de Guilherme de Ockham, e especialmente pela de Gabriel Biel, que afirmava que Deus não haveria de negar sua graça ao homem que fizesse tudo quanto estivesse ao seu alcance, e pelo humanismo, que era a redescoberta da cultura clássica com seu lema de regresso às fontes. Em 1502 recebeu o grau de bacharel em artes e em fevereiro de 1505 recebeu o título de mestre. No mesmo ano ingressou no curso de Direito. Mas uma convulsão assaltou Lutero. Em todo esse tempo ele estava dominado pelo pavor da ira de Deus e de seu juízo, e constante perturbação espiritual. Contra a ira de Deus, Lutero não tinha onde buscar refúgio. Na Páscoa de 1503, ele se feriu gravemente e depois confessou: teria morrido apoiando-me em Maria. O fato decisivo que o levou a ingressar na manhã de 17 de julho de 1505 no convento dos eremitas agostinianos foi uma tempestade violenta que desabou perto dele, quando ia de casa para a universidade. Tinha então 22 anos. Ao perceber sua fragilidade, clamou: como serei salvo? Em suas palavras, eu me dizia continuamente: ó, se pudesse ser verdadeiramente piedoso, satisfazer a Deus
merecer a graça, eis os pensamentos que me lançaram num convento. A ordem monástica que Lutero havia escolhido se distinguia ao mesmo tempo pela seriedade do seu labor teológico e pela dureza de sua regra. Em 1507, ele foi ordenado na Catedral de Santa Maria, mas no centro do seu pensamento gravitava Deus, o Deus de majestade, o Deus que tem seu trono nos altos céus, o Todo-Poderoso, o Juiz, o Vivo, o Santíssimo, o Senhor que odeia o pecado e condena o pecador. Lutero, na tentativa de tornar-se justo, descreveu-se da seguinte forma: eu guardei a regra da minha ordem tão estritamente que posso dizer que se algum monge fosse ao céu pelo monasticismo, seria eu. Se tivesse continuado por mais tempo, teria me matado com vigílias, orações, leituras e outros trabalhos. Ele tinha um espírito quebrantado e estava sempre triste. A disciplina ascética não diminuiu seu tormento, pelo contrário, só o aumentou. Ou seja, quando Lutero ficou ali no mosteiro fazendo aquelas práticas monásticas, né, se autoflagelando, cuidando dos trabalhos, dos jejuns, etc, 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 ao invés de ele sentir paz na sua alma, ele ficou cada vez mais perturbado com relação ao perdão dos seus pecados. Um abraço ao seu irmão Joselito Leandro, Eliane, Bianca Guedes, Silvaneira Guerra, está aí, graça e paz, amém. Estamos hoje falando sobre a vida de Martinho Lutero. Por causa de sua piedade e inteligência, em 1508, ocorreu um fato que mudaria para sempre sua vida. Johann von Spotz, o superior da ordem agostiniana na Alemanha, disse que ele precisava preparar-se para a carreira de pregador e tornar-se doutor em teologia. Lutero, a princípio, não aceitou, mas Stauditz encerrou a questão. Tudo deixa entrever que dentro em pouco Nosso Senhor terá muito trabalho no céu e na terra. Então precisará de um grande número de jovens doutores laboriosos. Que vivas, pois, ou que morras, Deus tem necessidade de ti em seu conselho. Ele viajou para Roma em peregrinação, mas isso também foi em vão. Depois de conseguir uma graduação em Bíblia, em 1508, Lutero obteve o grau de doutor em teologia em 1512. Em suas palavras, eu, doutor Martim, fui chamado e forçado a tornar-me doutor, contra a minha vontade, por pura obediência, e tive de aceitar um cargo de ensino como doutor. E prometo e voto pelas Sagradas Escrituras, que tanto amo, pregar e ensiná-las fiel e sinceramente. No inverno de 1512, Lutero começou a se preparar para fazer uma série de preleções nas Escrituras na Faculdade de Teologia da Universidade de Wittenberg. Ele começou com preleções sobre Salmos, seguindo para Romanos, Gálatas, Hebreus e novamente Salmos. Ele começou a trilhar o caminho da reforma, como observou mais tarde. No transcorrer desses estudos, o papado soltou-se de mim. No processo, abandonou o método de interpretação alegórica, que era dominante, e os comentários e os teólogos escolásticos, pois não contribuíam para uma compreensão do texto. E passou a enfatizar o método histórico-gramatical ao interpretar as Escrituras, apoiando-se nos comentários de Agostinho, o grande pregador da doutrina da livre graça de Deus. Já falamos também sobre Agostinho, é bom você rever as outras lives, no nosso canal Balaio Literário. Através de laboriosos estudos das Escrituras, Lutero chegou a ver que a culpa que o consumia não poderia ser retirada pelo aumento de práticas religiosas. E o Deus que ele tanto temia não era o Deus revelado por Cristo. Disparado de Romanos 1,17, outro relâmpago cruzou seu caminho. Veja o que ele diz. Noite e dia eu ponderei, até que vi a conexão entre a justiça de Deus e a afirmação de que o justo viverá pela fé.
Então eu compreendi que a justiça de Deus era aquela pela qual, pela graça e pura misericórdia, Deus nos justifica através da fé. Com base nisso, eu senti estar renascido e ter passado através das portas abertas para dentro do paraíso. Toda a Escritura teve um novo significado, e se antes a justiça me enchia de ódio, agora ela se tornou para mim inexprimivelmente doce em um maior amor. Essa passagem de Paulo se tornou para mim um portão para o céu. Lutero começou a entender que a justificação não se daria pelas obras, por aquilo que ele fazia, mas crendo naquilo que Cristo já fez por ele na cruz do Calvário. Nós estamos lendo pela manhã, 10 às 11, a Epístola de Paulo aos Romanos, e eu falava justamente disso nesta manhã, quando nós lemos do capítulo 1 ao capítulo 6 de Romanos. Esta pessoa, ou essa, passou a ser conhecida como a experiência da torre, por ter acontecido na torre do Castelo Negro de Wittenberg. Ele descobriu que na Escritura, como diz a Confissão de Augsburgo, ensina-se também que não podemos alcançar remissão do pecado e justiça diante de Deus por mérito, obra e satisfação nosso. Porém, que recebemos remissão do pecado e nos tornamos justos diante de Deus pela graça, por causa de Cristo, mediante a fé, quando cremos que Cristo padeceu por nós e que por sua causa os pecados nos são perdoados e nos são dadas justiça e vida eterna. Pois Deus quer considerar e atribuir essa fé como justiça diante de si. Posteriormente, Lutero escreveu no comentário à Epístola aos Gálatas em 1535: assim como somos libertos do pecado e justificados, e a vida eterna nos é concedida, não por nossos méritos e obras, mas pela fé, por meio da qual tomamos posse de Cristo. A partir dessa afirmação, ele destacou a centralidade deste ensino. Essa é a verdade do Evangelho. É também o principal artigo de toda a doutrina cristã, aquele em que consiste toda a piedade. É mais que necessário, portanto, conhecermos bem esse artigo, ensiná-lo aos outros e incuti-lo continuamente na cabeça deles. Ele também afirmou que depois que essa doutrina, esta doutrina que de fato marca os cristãos verdadeiros, pois se o artigo da justificação perde-se, então se perde toda a doutrina cristã. Ele também era o pastor da igreja do castelo de Wittenberg e começou a pregar sua fé recém-descoberta para a congregação. Mas, ao mesmo tempo, o monge dominicano Johann Tetzel, representante do Papa Leão X, estava vendendo indulgência para levantar dinheiro para a construção da Catedral de São Pedro, em Roma. As indulgências eram cartas de absolvição que garantiam o perdão dos pecados. Tetzel afirmava: não vale a pena atormentar-te, podes resgatar teus pecados com dinheiro. Pagando, podes escapar dos sofrimentos do purgatório e aliviar os dos outros. E tudo embalado pelo cântico: na hora em que a moeda no cofre cai, uma alma do purgatório sai. Para Lutero, isso era uma perversão do Evangelho. Logicamente que a gente já viu que as indulgências eram pregadas, e ensinadas bem antes. Mas agora, Johann Tetzel, ele era um dos grandes defensores da indulgência, porque nesse período estava se construindo também a Catedral de São Pedro em Roma, e a igreja precisava muito de dinheiro. Segundo se conta, em 31 de outubro de 1517, Lutero fixou na porta da igreja do castelo o debate para o esclarecimento do valor das indulgências, que haveria de marcar o princípio da reforma. As 95 teses que compõem este documento também foram enviadas aos seus superiores eclesiásticos na Alemanha, o bispo Hieronymus Stultz, alguma coisa assim, de Brandemburgo, e o arcebispo Albrecht de Mainz e Magdeburgo. Lutero escolheu intencionalmente aquela data, pois o dia seguinte seria a festa de Todos os Santos, e o príncipe eleitor Frederico ofereceria a veneração de seu povo
sua preciosa coleção de 17.443 relíquias, que incluíam um dente de Jerônimo, 4 partes do corpo de São Crisóstomo, 4 fios de cabelos da Virgem Maria, um retalho das fraldas de Jesus, um cabelo de sua barba, um prego de sua cruz, entre outros, cuja veneração valia para os fiéis 127.770 anos de indulgência. Já imaginou? Era isso que se pregava. O fato de afixar uma tese na porta da igreja não era grande coisa, pois os eruditos naquele tempo faziam isso, mas com a invenção da imprensa, essas teses foram traduzidas e se espalharam pela Europa, dando início à batalha. Estas são algumas das teses. Ao dizer fazer penitência, etc., nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo quis que toda a vida dos fiéis fosse penitência. Pregam doutrina humana os que dizem que tão logo tilintar a moeda lançada na caixa, a alma sairá voando do purgatório. Qualquer cristão verdadeiramente arrependido tem direito à remissão plena de pena e culpa, mesmo sem carta de indulgência. Vã é a confiança de salvação por meio de cartas de indulgências, mesmo que o comissário ou até mesmo o próprio Papa desse sua alma como garantia pelas mesmas. O verdadeiro tesouro da igreja é o Santíssimo Evangelho da Glória e da Graça de Deus. Porque o Papa, cuja fortuna hoje é maior que a dos mais ricos, não constrói com seu próprio dinheiro, ao invés do de seus pobres fiéis, ao menos esta uma basílica de São Pedro, ao invés de fazê-lo com dinheiro dos pobres fiéis? Devem-se exortar os cristãos que se esforcem por seguir a Cristo, seu cabeça, através de penas da morte e do inferno. E assim, a que confie que entrará no céu antes através de muitas tribulações do que pela segurança da paz. Traduzidas do latim para o alemão, em poucas semanas essas teses se espalharam por toda a Europa. Imagina naquela época alguém levantar essas teses contra o Papa e, consequentemente, contra a própria igreja e contra os bispos, cardeais e pessoas que eram influentes, importantes e tinham também muitas condições financeiras. Foi isso que Lutero fez naquela época. Muito bem. Os eventos se sucederam com rapidez. Em 1518, Lutero recebeu o apoio de Frederico, príncipe eleito da Saxônia. Neste ano participou de um debate em Heidelberg, quando distinguiu entre fé evangélica e as corrupções medievais em termos de teologia da cruz e teologia da glória. Em 1519, Lutero participou do debate de Leibniz contra Johann Eck. E no ano seguinte ele escreveu 3 obras importantes: A Nobreza Cristã da Nação Alemã, Contra a Hierarquia Romana e do Cativeiro Babilônico da Igreja, contra o sistema sacramental de Roma, e sobre a liberdade cristã, afirmando o sacerdócio de todos os crentes. Em 10 de dezembro de 1520, queimou os livros de direito canônico e a bula papal que o ameaçava de excomunhão. No início de 1521, Lutero foi convocado a Worms, perante o imperador Carlos V e os príncipes da Alemanha, para prestar contas de seu ensino. Depois de 2 dias de debates, no qual o que estava em jogo era a autoridade das Escrituras, ao ser instado a retratar-se e retornar à comunhão com Roma, Lutero exclamou. Então veja a resposta de Lutero para as autoridades romanas daquela época. Já que me pede uma resposta simples, darei uma que não deixa margem a dúvidas. A não ser que alguém me convença pelo testemunho da Escritura Sagrada ou com razões decisivas, não posso retratar. Pois não creio nem na infalibilidade do Papa, nem na dos concílios, porque é manifesto que frequentemente se tem equivocado.
e contradito. Fui convencido pelos argumentos bíblicos que acabo de citar e minha consciência está presa na palavra de Deus. Não posso e não quero revogar, porque é perigoso. E não é certo agir contra sua própria consciência. Que Deus me ajude. Amém. Era noite de 18 de maio de 1521. Ele foi excomungado e considerado fora da lei, porém um novo dia raiou para a cristandade. Proscrito pelo imperador, Lutero foi posto em segurança por Frederico, através de um sequestro simulado durante sua viagem de retorno e escondido no castelo de Wartburg, nas proximidades de Eisenach. Sua principal realização nesse período foi a tradução do Novo Testamento grego para o alemão fluente. Os primeiros 5.000 exemplares esgotaram-se em 3 meses. Em cerca de 10 anos houve 58 edições. Este Novo Testamento alemão, escreve Timothy Josh, se tornou o primeiro best-seller do mundo, com uma tiragem de 100.000 exemplares em 3 anos. Estima-se que 5% da população alemã fosse alfabetizada na época. Mas essa taxa aumentou com o passar do século por causa, em grande parte, do sucesso irrestrito das Bíblias no vernáculo. E uma leitura bíblica proveitosa, de acordo com Lutero, deveria ser acompanhada por 3 regras: oração, meditação e luta. Em latim, tentatio. Em 1522, o reformador preparou uma série de sermões de Natal para a sua congregação e num deles afirmou: agora vocês percebem porque os raios caem com mais frequência nas suntuosas igrejas papistas do que em outros edifícios. Aparentemente, a ira de Deus repousa sobretudo nelas, porque ali são cometidos mais pecados, são ditas mais blasfêmias e é feita mais destruição de almas e de igrejas do que em bordéis e antros de ladrões. O guarda de um bordel público é menos pecador que um pregador que não entrega o verdadeiro evangelho. E o bordel não é tão ruim assim como a igreja do falso pregador. Isso os surpreende? Lembre-se de que a doutrina do falso pregador não causa nada mais que, dia a dia, desviar e violar almas recém-nascidas no batismo. Cristãos jovens, almas tenras, noivas virgens, puras e consagradas a Cristo. Considerando que o mal é feito espiritualmente, não fisicamente, como no bordel, ninguém o observa, mas Deus está incomensuravelmente descontente. Olha que palavras duras Martim Lutero usa para se referir à igreja e aos sacerdotes daquela época. O que ele diria dos de hoje em dia? Em 1524, Erasmo entrou no debate com Lutero sobre o livre-arbítrio, escrevendo um tratado sobre o tema. Erasmo entendia a salvação como resultado da graça de Deus, mas agindo em cooperação com a vontade humana. Lutero respondeu com da vontade cativa. Apenas você, ele diz, atacou a questão verdadeira, isto é, a questão inicial. Apenas você percebeu o eixo ao redor do qual tudo gira e apontou para o alvo vital. Ele afirmou que depois da queda, a humanidade está incapacitada de optar pelo bem, confessando que a salvação é totalmente dependente da livre graça de Deus. Para Lutero, não podemos entender o mistério da predestinação. Todas as objeções à predestinação procedem da sabedoria da carne. Não se pode permitir que Deus seja julgado pela injustiça humana. Deixe Deus ser Deus. Para ele, da vontade cativa foi sua obra mais importante. Porque o que estava em jogo era a questão da salvação e da soberania de Deus. Esse livro hoje é conhecido também no Brasil. Você pode também procurar, que você vai encontrar, inclusive em PDF, o título do livro é Nascido Escravo. É um livro escrito por Martim Lutero, falando sobre a soberania de Deus, na salvação e a incapacidade
da natureza humana. Então não esqueça, você depois pode procurar na internet. Um abraço para nossa irmã Neusimar Costa, Manuel, que é o nosso irmão Santoca, e Ana Márcia Meirelles está aí no Amazonas nos acompanhando. Compartilhe essa live sobre a vida de Martinho Lutero, para que outras pessoas também tenham conhecimento deste grande homem de Deus. Você já sabe, todas as tardes, segunda a sábado, uma biografia diferente para o nosso conhecimento. Em junho de 1525, Lutero casou-se com Catarina von Bora, uma jovem freira cisterciense que abandonara o convento de Nimbusken, alguma coisa assim. Juntos eles tiveram 6 filhos e criaram 4 órfãos. Ele escreveu que o casamento é uma escola muito melhor para o caráter do que qualquer monastério. Em 1529, os príncipes luteranos reuniram-se em torno de uma resolução que impedia a introdução da reforma em seus territórios, mas exigia a liberdade de culto romano nos territórios conquistados pela reforma. A recusa solene dos príncipes da fé de fé evangélica, como se chamavam, de concordar com essa imposição, fez com que eles passassem a ficar conhecidos como protestantes. É daí que vem o nome protestantes. Os últimos anos da vida de Lutero não foram tão dramáticos como nos anos 1517 e 1525. Muitos livros e sermões continuaram sendo produzidos. De todos os livros, o favorito do próprio Lutero era o Catecismo Menor de 1529, que, com perguntas e respostas simples, explicava os 10 mandamentos, o credo dos apóstolos e a oração do Senhor, além de alguns princípios para a vida cristã à luz do seu entendimento do Evangelho. No prefácio do Catecismo Maior, ele escreveu: faço como crianças a que se ensina o catecismo. De manhã, e quando quer que tenha um tempo, leio e profiro, palavra por palavra, o Pai Nosso, os 10 mandamentos, o credo, alguns salmos, etc. Tenho de continuar diariamente a ler e estudar. E ainda assim não me saio como quisera. E devo permanecer criança e aluno do catecismo. Também me fico prazerosamente assim. Existe multiforme proveito e fruto em ler e exercitá-lo todos os dias em pensamento e recitação. É que o Espírito Santo está presente com esse ler, recitar e meditar. E concede luz e devoção sempre nova e mais abundante, de tal forma que a coisa de dia em dia melhora em saber e é recebida com apreço cada vez maior. Lutero faleceu com 62 anos de idade, em 18 de fevereiro de 1546, em sua cidade natal, Eisleben. Suas últimas palavras rabiscadas num pedaço de papel foram: somos mendigos, essa é a verdade. Olha que coisa linda. Com um grande cortejo fúnebre e ao som de todos os sinos, ele foi sepultado sob as lajes da igreja do castelo de Wittenberg, onde sempre pregou o Evangelho. Felipe Melanchthon celebrou o serviço fúnebre em 22 de fevereiro. Por essa época, a influência de Lutero já se havia espalhado não só pela Alemanha, mas também por partes da Holanda, Suécia, Dinamarca e Noruega. A reforma seguiu seu curso de forma poderosa. Mas quem foi Lutero? Ele não foi um homem livre de falhas, muito pelo contrário. Às vezes suas falhas eram mais evidentes que suas qualidades. Isso é importante também dizer. Nós não idolatramos Lutero, nem homem algum. Ele foi um homem falho, como tantos são, como eu sou e como qualquer um é. Calbart, ao entender que o verdadeiro legado de Lutero residia em sua percepção da livre graça de Deus em Cristo, que alcança o homem em seu estado de rebelião, morte e idolatria, afirmou: que mais foi Lutero, além de um professor da igreja cristã, que não se pode celebrar de outra maneira senão ouvindo? É isso aí. Como é que a gente pode celebrar Lutero? Ouvindo o que ele pregou,
ouvindo o que ele ensinou, reafirmando as doutrinas da graça, né, da soberania de Deus, da incapacidade humana, da depravação humana e tantas coisas interessantes que as pessoas hoje, muitas delas que se dizem cristãs, nunca ouviram falar. Você que está me ouvindo, você já ouviu falar e sabe explicar o que é a justificação pela fé somente? Se você não sabe, esse é o grande problema que Lutero diria. Você não entendeu ainda o Evangelho. Não é forte isso? Então, reveja a vida de Lutero, leia sobre o que ele escreveu, leia sobre as doutrinas que ele pregou, porque isso é o âmago do Evangelho protestante histórico, né, que até hoje nós precisamos pregar, repregar, reviver, reensinar, para que as pessoas nunca esqueçam, né, que a salvação é mérito exclusivo de Cristo Jesus. Espero que você tenha entendido essa nossa breve reflexão nessa tarde, que surge no seu coração o desejo de conhecer mais sobre Lutero, sobre as doutrinas que ele pregou, sobre o que é a justificação pela fé, sobre fazer uma autoanálise também da sua vida, para saber se você de fato crê no Evangelho puro ou no Evangelho, né, ensinado por falsos pregadores e falsos doutores da igreja hoje. Isso é fundamental. Portanto, compartilhe entre seus amigos, entre os contatos, compartilhe entre seus irmãos também da igreja, para que eles parem para pensar sobre isso. Muito obrigado pela sua dedicação. Amanhã é domingo, amanhã não teremos a nossa biografia da tarde, mas se Deus quiser, se Deus nos permitir, na segunda-feira voltaremos aqui falando sobre mais um homem de Deus, desta feita, Ulrich Zwinglio. Já ouviu falar sobre este homem? Ulrich Zwinglio. Ulrich Zwinglio. Nunca ouvi falar, pastor. Você vai ouvir falar dele segunda-feira à tarde, de 4 às 5. Também um grande homem de Deus, a quem nós devemos algumas coisas que você vai conhecer segunda à tarde, ok? Que Deus abençoe sua vida grandemente, né? Compartilhe e esteja conosco. Hoje à noite nós teremos a nossa gincana a partir de 7h30 e também na segunda-feira, não esqueça, segunda-feira, 10 às 11, lendo a palavra do Senhor. Começamos hoje Romanos. Amanhã não teremos a leitura, que amanhã nós temos a escola bíblica no celular, amanhã é domingo. Vamos falar sobre cosmovisão cristã e arte. Então amanhã, mais ou menos 9h30 para 10 horas, estaremos com nossa escola bíblica no ar, ok? E à noite, culto de celebração, 6h30 da noite. Vamos orar? Muito obrigado, Deus Santo, por esses momentos aqui em Tua presença. Abençoa cada um dos Teus filhos, dá-nos a Tua graça e coloque em nosso coração o desejo de aprender cada vez mais de Ti. Ajuda-nos em tudo, guarda-nos de todo mal, é assim que oramos, com corações gratos por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça e a paz